Antes de passar a palavra para o auditório, eu gostaria de fazer menção a algumas presenças importantes e também fazer uma pequena provocação adicional. Registro a presença, além dos palestrantes, evidentemente, do Dr. Sérgio Quintela, vice-presidente da Fundação, do professor Lindolfo Carvalho Dias, que é aqui da Fundação Getúlio Vargas, foi diretor do INPA também, do ex-ministro da Educação Henrique Paim, que está aqui conosco, o reverendo Sérgio Costa Couto, que foi palestrante do seminário passado, o professor Marlos Lima, a professora Marieta Ferreira, os eternos medalhistas de ouro do Colégio São Bento, Sérgio Ipiranga de Guarariz e José Férez, professores aqui da escola, da Judite Helena, da professora Maria Elisa Pedrosa, da professora Rosana Lourenço. Eu gostaria de fazer, antes de passar a palavra para o auditório, pois ainda temos algum tempo, 3 pequenos adendos sobre uma visão muito limitada de um engenheiro muito limitado que depois foi estudar economia, mas que tenta, talvez com algum desespero, aliar alguma mensagem que possa, sob o ponto de vista da economia, ser útil nessa conjuntura. E eu faço isso em torno de 3 problemas que são problemas nacionais do presente. O primeiro problema, restaurar o prestígio do cargo público, iniciando, evidentemente, os cargos públicos mais elevados, mas eu observo que na nossa sociedade, de uns tempos para cá, um cargo que era de muito prestígio e que deve ser de muito prestígio, começou para alguns a ter um prestígio mais questionado. E por que a mensagem, por que o estudo da teologia, o estudo da tradição cristã, nos ajuda nesse conceito? Se nós formos observar na história, em 312, quando Ceciliano foi contestado o seu bispado, a sua eleição para o bispado, por Donatus Magnus, e aí surgiram os donatistas que achavam que que os sacramentos providos por aqueles que não tivessem uma origem aceita pela parte canônica do catolicismo, Donatus Magnus se insurgiu contra aquela nomeação e isso gerou um cisma na Igreja Católica. E por que isso nos ajuda a entender a necessidade de respeito ao cargo público? Porque muitos anos depois, essa controvérsia foi colocada para Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha em mãos um problema muito sério, porque se ele fosse favorável à tese de Donatus Magnus, todos os sacramentos ocorridos desde então, e aí com efeito retroativo, teriam que ser revistos. E ele simplesmente lembrou que o bispado era não conferido pelos homens, mas o bispado era conferido em última instância por Deus. E o cargo público? O cargo público, passando agora da teologia para a sociologia política, ele é provido em última instância. Então observem a correlação de entendimento. Nós precisamos ir à última instância. A última instância da provisão do cargo público é do povo, é da população. A partir daí, se estabelece a distinção, o dissenso, a separação entre o cargo e o ocupante do cargo, tal como fizera Santo Agostinho lá atrás. Ir à fonte de onde emana o poder, que no caso é o povo, faz com que fique clara essa distinção. Não existe nenhuma necessidade, nem é pertinente que assim o seja, de correlacionar o cargo que emana do povo com o ocupante do cargo, que muitas vezes pode não ser aquele da preferência. Então, o estudo da história e da história cristã mostra como dirimir uma questão que, ao ver de muitos, fica um pouco difícil de entender, mas que é preciso restaurar esse espírito. Professor Rubens, então quer dizer que o povo, se ele tem sempre a última palavra,
então não devem ser observadas as leis, o povo pode decidir a qualquer momento sobre tudo. Novamente, a mensagem cristã, dessa vez através de Edmund Burke, que era um cristão conservador, nos ajuda a dirimir a questão. A resposta é não, em hipótese alguma. Por quê? Porque referendos, plebiscitos, consultas populares nunca incluem aqueles que ainda não votam, nem aqueles que ainda não nasceram, nem aqueles que já morreram. O contrato social deve ser intertemporal. O contrato social, uma sociedade não pode decidir a cada momento, porque se ela assim o fizer, estará deixando subrepresentadas as crianças, os que ainda não nasceram e os que já morreram. E todos eles têm interesses. E as leis são exatamente a forma de percolar o passado com o futuro, com o presente. Então, dizer que o cargo público ele emana do povo não quer dizer que qualquer cargo público deva ser objeto de decisão do povo sem a observação das leis que fazem com que passado, futuro e presente se intercionem. Uma segunda fonte de importância na solução de alguns dos nossos problemas diz respeito à tolerância. É absolutamente crucial que a adversariedade não se torne inimizade, que o debate não repercuta para questões que gerem falta de tolerância com as opiniões dos outros. E o que tem a teologia a nos ensinar sobre isso? Eu traria aqui um exemplo que é conhecido por todos, de São Gregório, de Gregório o Grande, primeiro Papa beneditino, que quando percebeu os ingleses, e se referiu a eles, no Angel, sed Angeli, vamos lá na Bretanha para tentar passar a mensagem cristã, ele foi cauteloso o suficiente para deixar claro para Santo Agostinho, agora não mais o Dipo, mas Santo Agostinho da Cantuária, da necessidade de ouvir e não apenas impor, ou seja, tolerar quaisquer que fossem os deuses locais, talvez pudessem ser visualizados de uma forma complementar à mensagem cristã, e assim se deu. Então, essa noção de tolerância, ele evidentemente um homem que conhecia a história do Império Persa com tolerância, Ciro conhecia a história do Império Romano principalmente até Diocleciano, ele sabia da necessidade que os impérios têm para se manterem como impérios, fato que hoje em dia alguns países não observam, da tolerância. Debate construtivo. Então, novamente, eu acho que a mensagem cristã nos traz essa ideia. E, por último, a autoridade funcional. É absolutamente crucial que nós restauremos no país a autoridade funcional. E aí eu me refiro às palavras do presidente Carlos Ivan e também do irmão Paulo sobre a força que emana da formação individual, quando também alicerçada no conhecimento do ser humano, a força que emana da formação técnica. A formação técnica prescinde de assembleísmo pseudo-inclusivo para tomar suas decisões. A formação técnica ela precisa contribuir para o pragmatismo e para que as coisas se decidam em tempo hábil e não em tempos de muitas vidas. Hoje em dia, alguns problemas no Brasil a gente vê, em 2060 vai... Mas 2060 está muito longe. Né? Aquela velha frase sobre o longo prazo, que estaremos já distantes daqui. Estaremos adicionados à maioria silenciosa. Então, eu acho que o seminário de hoje nos traz uma riqueza imensa e eu fico contente, mas muito contente mesmo que isso esteja sendo filmado e que isso possa ser objeto de profícua atenção, reflexão da parte de todos os nossos alunos, muitos dos quais falaram, professor, eu vou ter aula nesse período, não tem problema, você depois vai lá na internet, vai lá no YouTube, isso vai estar tudo lá.